Olá, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao canal Sede Santos Sempre. Desde já peço a você que compartilhe, dê seu like, compartilhe esse canal para que outras pessoas também possam ser evangelizadas através da palavra de Deus. Hoje nós estamos na solenidade de Santos Pedro e São Paulo, apóstolos, mártires e santos da Igreja Católica. E hoje nós vamos proclamar o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, nos versículos 13 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus, lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra de Deus, hoje, ela nos convida a refletir sobre a identidade de Jesus e o papel fundamental de Pedro na igreja. No Evangelho, nós vemos Jesus perguntando aos seus discípulos, e essa mesma pergunta que Jesus faz aos seus discípulos nesta palavra, nesse Evangelho de hoje, ele faz também para cada um de nós. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E mais diretamente, e vós, quem dizeis que eu sou? A resposta de Pedro é clara, e cheia de fé. Tu és o Messias, o Filho de Deus. E essa mesma resposta que Jesus também quer ouvir de cada um de nós, nós possamos dizer para Jesus que Ele é o verdadeiro Messias, Ele é o verdadeiro Filho de Deus, do Deus vivo. Essa confissão, ela não vem do conhecimento humano, Jesus mesmo responde para Pedro, mas da revelação divina. Foi o próprio Deus que revelou para Pedro. Então, Jesus, ele reconhece isso e declara: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Então, nós também seremos felizes se o reconhecermos que Jesus é o Filho de Deus. Nós também teremos essa felicidade, a mesma felicidade que Pedro teve. E nesta passagem, o Senhor ele estabelece Pedro como pedra sobre a qual edificará a sua igreja. E a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela nos dá uma grande confiança e uma esperança. Jesus traz essa esperança para nós nessa declaração que ele faz para Pedro. Jesus confia a Pedro as chaves do reino dos céus, um símbolo de autoridade sobre a igreja e sobre cada um de nós, e de responsabilidade na condução do povo de Deus. Então, nessa passagem, Jesus ele responsabiliza, dá autoridade e responsabilidade a Pedro sobre cada um de nós e sobre a nossa igreja. E este também é um momento crucial da história da nossa igreja, pois marca o início de sua estrutura visível e hierárquica. Nós temos a visibilidade de um homem que carrega as chaves da igreja e as chaves também do céu, que tudo que ele ligar vai ser desligado, tudo que ele desligar vai ser desligado. Então é um mestre, é o nosso alvo, vamos dizer assim, é o nosso ponto de referência para nós aqui na Terra. E em Atos, no capítulo 12, do versículo 1 ao 9, nós vemos Pedro em um momento de grande provação na primeira leitura de hoje, preso por Herodes, ele é libertado milagrosamente por um anjo do Senhor.
Este evento não apenas demonstra o poder de Deus em ação, mas também a importância da oração na comunidade cristã. A igreja rezava continuamente por Pedro e suas preces foram ouvidas. Isso nos ensina sobre a força da oração comunitária e como ela pode mover montanhas. Pedro passava pela provação, preso por Herodes, e foi libertado milagrosamente por um anjo, mas aqui mostra o poder da oração. O povo rezava por Pedro, a comunidade se mantinha em oração constante. E quando a gente reza, quando a gente ora, quando a gente se coloca em oração constante, seja por nós mesmos ou por outros que precisam das nossas orações, as nossas preces elas são ouvidas, como foram ouvidas as preces da igreja que rezava na intercessão por Pedro. Isso nos ensina a força da oração. E na segunda leitura nós vemos no 2 Timóteo, no capítulo 4 seguinte, São Paulo refere, ou melhor, ele reflete sobre a sua vida como apóstolo de Cristo. Ele fala com humildade sobre o seu iminente sacrifício e a certeza da coroa da justiça que lhe será reservada. Então, amados, nesse contexto aqui, nesse texto lido aqui anteriormente, nós vemos que nós queremos a justiça, se nós queremos uma coroa da vitória para cada um de nós, não pensamos nós que não haverá sacrifício para cada um de nós. Para que seja reservada uma coroa da vitória para nós precisamos passar por sacrifícios, como os cristãos que somos. E Paulo ele destaca que foi um Senhor que lhe deu forças para anunciar o Evangelho. Também que nós possamos pedir. Essa mesma força que Paulo pediu ao Senhor, também que nós possamos pedir, podemos clamar ao Senhor que nos dê força para anunciar o Evangelho do Senhor. Assim como Pedro e Paulo experimentou a libertação divina em meio às dificuldades, nós também possamos ser libertados por nosso Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, estas leituras nos convidam hoje a reconhecer Jesus como o Messias de cada um de nós, nas nossas casas, nas nossas vidas, e a renovar a nossa fé na igreja, que o próprio Jesus fundou sobre Pedro. Somos chamados a participar dessa missão com confiança e da proteção de Deus. E também devemos aprender, como exemplo de Pedro e Paulo, homens que enfrentaram as perseguições, os desafios, mas permaneceram firmes na fé. Se nós tomamos essa posição, essa decisão de sermos verdadeiros cristãos, nós teremos as perseguições e teremos desafios pela frente, mas que nós possamos permanecer firmes, como Pedro e Paulo permaneceram. E através da oração constante e da confiança em Deus, somos chamados a ser pedras vivas na construção do reino de Deus aqui na terra. Que possamos sempre proclamar, não só hoje, mas todos os dias de nossa vida, com convicção que Jesus é o Filho de Deus. E vivo, e que Ele possa viver cada dia em nossas vidas. Que nossa vida seja um testemunho fiel do amor de Cristo e que possamos sempre buscar nele o refúgio necessário. Que nosso Senhor, Ele nos livre de todos os temores e nos dê força para vencer todas as provações diárias em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.